Eu desde de muito nova, desde que eu conheço por gente, meu sonho era cuidar. As minhas brincadeiras sempre foram de médico, de enfermeira, de fazendo curativo, de aferindo, a temperatura. E é contada essa história para meu pai, para minha mãe, que eu brincava e cuidava deles quando estavam deitados, né, ia lá, medicava, fazia injeção. Essa sempre foi minha brincadeira. E meu desejo sempre foi a parte da enfermagem, né, que é o cuidado propriamente dito. Sou de berço cristã e eu acreditava e acredito, né, que a natureza ela é linda, ela é perfeita. E aí eu falei: "Mas, né, se Deus me fez ali a portinha, por que que eu tenho que abrir, né?" Na época, né, 2003, a gente ainda não tinha a lei do direito ao acompanhante, a um pré-natal básico, zero informações, né. Então eu só tinha o desejo de parir, porque minha avó pariu, minha mãe pariu, todo mundo pariu, e eu nunca tinha ficado internada na minha vida, adentrado numa instituição hospitalar. Eu não tinha informação e não fazia ideia, só sabia daquilo que minha mãe me preparou para o parto. Então, eu fui com a informação que não era para eu gritar no parto da Mana, porque se eu gritasse, as enfermeiras, hoje eu sou enfermeira, né, e a gente generaliza todo o cuidado, toda a enfermagem como enfermeiras, né. Então a minha mãe falava: "Ó, só não grita, porque senão elas não gostam, aí vão judiar de você". Então eu já preparei uma toalhinha de rosto para eu levar, para eu não gritar, eu morder a toalha ao invés de eu gritar. Então eu fui sabendo que eu ia ser cortada, eu ia ter a episiotomia, né, porque eu já sabia, minha mãe: "Ah, eles fazem um piquezinho", e eu lembro até hoje que eu falei assim: "Mas por quê? Tipo, se não vai ser cesárea, né, por que que vão me cortar?". Comecei a estudar obstetrícia no primeiro ano da faculdade, porque as minhas irmãs ficaram grávidas ao mesmo tempo, e aí eu achei que, né, os médicos, quem fosse cuidar dela poderia fazer alguma coisa errada e acabar matando minhas sobrinhas e as minhas irmãs. E eu falei: "No mínimo eu quero ter noção", porque na minha cabeça era tanta história que às vezes a gente escutava, histórias ruins, que eu falava: "Eu tenho que ter pelo menos um mínimo de conhecimento, porque se alguém fizer alguma coisa errada, eu vou ter um pouco de noção". Teve uma experiência de uma amiga minha na época do trabalho, que, cara, eu acho que foi a pior experiência que eu já ouvi na minha vida. Ela estava deitada, né, e ela tipo assim: "Tá doendo muito, tá doendo muito". Aí a enfermeira olhou pra ela e falou assim: "É, mas na hora do bem bom não estava doendo, né". E aí quando eu engravidei eu já falei, sempre que falei que eu queria parto normal, mas minha mãe também teve parto normal e sempre falou que era bom, mas apesar da dor, é dor. E a visão deles também da minha mãe, apesar é uma dor, e ela sempre falou: "É terrível, tal", e ela vê diferente do que eu vejo hoje a dor do quarto. E aí na época o doutor, no início ele apoiava, tudo certo. E aí no final da gestação, com 38 semanas e 5 dias, ele falou: "Vamos fazer uma ultra". Aí ele: "Ah, ela tá porque por ser primeiro filho, eu ficava ansiosa, tinha ansiedade, tanto de não vai ser, né, e também pela pressão, né". Aí ele falou: "Não, e ela não vira mais, e ela vai sem espaço". Aí eu falei: "Então tá bom, então vamos marcar a cesárea", que daí eu acabei aceitando. Aí marcamos a cesárea para 3 dias depois. Eu lembro que a minha irmã, no parto dela, quando começou a entrar em trabalho de parto, na verdade ela estava ainda em pródromos, né, o que a gente sabe, ela saiu um tampão e ela veio me perguntar o que que era. "Ah, Rony, o que que é isso?". E ela que tinha estudado, né, de obstetrícia, ela abriu o olho e falou assim: "Ah, é o tampão mucoso". "Ah, isso é um tampão, fica tranquila que é seu colo que já está trabalhando", e voltei a dormir. E eu fiquei com tipo, então é normal, né, então tá bom. É que ela não entendia nada. Então eu já estava começando a ter noção disso no primeiro ano. Quando eu cheguei em trabalho de parto, já trabalho de fase ativa avançada no hospital, a enfermeira que me acomodou, pegou e falou assim: "Olha, não pode beber água, não pode comer, se precisar ir no banheiro me chame", e eu só podia ficar deitada. E aí eu falei: "Nem água?". E ela: "Nem água porque você pode morrer". Eu cheguei no hospital, como eu cheguei no início ali,
estava muito feliz, muito sorridente e toda animada. Com as horas de trabalho de parto, eu mordendo aquela toalha, minha boca ressecou e eu falava: "Pelo amor de Deus, eu preciso de água, Rony, porque senão aí eu vou morrer de sede", né. E aí ela falou: "Mas Rê, você pode morrer". E eu falei: "Não, mas pelo menos ficar molhar a boca". E ela pegou da pia e trouxe o lixo junto, e eu chacoalhei a água na boca e jogava no lixo, né. Confesso que eu dei umas engolidinhas, assim, com muito medo de morrer, de sede no caso. E aí, essa informação e essa orientação já vinha desde 1996, e que um dos primeiros manuais foi em 2001, mas essa orientação da Organização Mundial da Saúde para os manuais, né, de assistência, é de 96, então já se tinha a orientação que se devia comer durante o trabalho de parto, se alimentar e se hidratar durante o trabalho de parto. Ainda a informação que veio para mim foi: "Não pode, porque senão você pode morrer". Tanto por questões financeiras, né, porque um parto cesárea, no particular hoje, não é barato, não é barato, e na época da Bia, principalmente, a gente não tinha condição, e por questões também de pegar plantão, tipo, já ouvi gente dizendo que: "Ai, um plantão era bom, o outro era ruim", aí você ter que depender do humor das outras pessoas, entendeu, pra você ser bem acolhida, é foda. Durante o trabalho de parto, foram incontáveis toques vaginais. Me levaram para a mesa de parto, porque não se escolhia, a posição de parir, inclusive teve um momento do trabalho de parto que eu quis ir ao banheiro e brigaram comigo, porque eu tinha que voltar para o leito, porque "Você quer que seu bebê nasça no vaso?" Seria ótimo. Não necessariamente um vaso. E seria ótimo que fosse assim, né, tão mágico, né, rápido. Eu levantava e compartilhava essas informações. "Olha, né, você ainda não dilatou, você ainda não dilatou, você ainda não dilatou". Tanto é que hoje, ainda hoje, há uma crença em que se você não dilata, não nasce. Porque era uma forma mais chula, simples, né, do profissional não perder tempo explicando para as mulheres o que que era o processo de dilatação, né, o que que era o trabalho de parto. Quando na verdade a dilatação ela é consequência do processo, né, e que toda mulher dilata, se permitida, se dado tempo para isso. E se ela tiver contração, logicamente, né. E aí, foi a cesárea, tá, pra mim foi péssimo. Desde a anestesia foi horrível, pra mim ficar sentada daquele jeito aí, levando a mirada, foi péssimo, tipo, deu ter que ficar lá e a enfermeira me segurava, forçando, assim, a cabeça. E aí eu mexia, eu tenho muita sensibilidade nas costas, então a hora que eles colocavam a agulha, eu mexia. E aí eu levei umas 3 agulhadas que eu consegui pegar. O Jorge estava comigo, aí depois a cesárea estava dando a mim e mais 2, eu não via, a Helena, eles só mostraram assim e levaram ela pra outra sala. Aí falou pro Jorge: "Olha, pode subir que ela já vai ir". E me deixaram numa sala. Aí colocaram eu aguardando no corredor e, tipo, não me levou. E eu escutava a Helena chorando. Chorando, chorando, daí eu comecei a me preocupar. Eu falei: "Eu queria ver ela". Daí eles falaram: "Então a gente vai te levar pra uma sala, você consiga ver ela". Eles me levaram pra sala, do lado que tinha uma janela de vidro, eu via ela pela janela de vidro. Ela chorando e eu não podia ele falou que eu não podia levantar a cabeça, tá. Então me deixaram ali. Aí deu mais o tempo até que eu subi realmente pro quarto. Então pra mim isso foi péssimo. Quando ele rompeu a minha bolsa, isso já se passaram horas de trabalho de parto, e cada vez que ele vinha me tocar, eu já me fechava, eu falava: "Vai", né, fiquei já com esse sentimento de violentada durante, esse processo, né, porque eu cheguei muito sorridente e isso marcou, porque eu sou nordestina, e os nordestinas têm fama e eu carrego essa fama porque eu acho que é real. A gente é muito positivo, a gente é muito alegre, a gente é muito amistoso, né, então a gente é muito comunicativo também, sorridente. E eu falo que eu senti isso porque quando ele terminou de romper a minha bolsa, uma coisa que foi: "Cadê aquela menina toda sorridente? Acabou a graça?". Em uma dessas avaliações, né, próximo ali, sei lá, uma hora e pouco antes do parto acontecer, o médico veio, tocou e falou: "Ah, bateu na minha perna".
já dá para fazer nascer, já podemos levar para mesa. Tá com 9. E aí eu 9. E isso me marcou muito, muito. Porque na minha cabeça assim, 9 deve ser a abertura para nascer, né? E depois na jornada acadêmica, né? Uma coisa que me fez inclusive chorar foi quando eu descobri que assim, 9 ainda não é nada. É, porque 10 centímetros é, em média, a abertura do colo, né, e não 9. E a dilatação total é esses 10 centímetros. Mas dilatar 10 centímetros não significa que está nascendo, que vai nascer. Que é uma série de outras coisas que fazem o bebê nascer, né? Bom, eu não podia escolher tomar água, imagina escolher a posição de parir, né? Então a posição foi a posição tradicional, litotômica, que também na nossa jornada acadêmica a gente descobriu que aquela é a pior posição para parir, que é a menos favorável para o parto normal, desde o contexto sem ter a ajuda da gravidade, né? Tanto para o bem-estar materno e fetal, né? Tive lavagem intestinal, fui submetida à raspagem dos pelos, né? E aí eu assisti o parto da minha irmã, que naquela época foi cheio de intervenção desnecessária, mas eu não tinha essa noção. Eu tinha noção da obstetrícia, da fisiologia do nascimento, de como que evoluía o parto, né? Quais eram as fases, o que teria que ter cuidado, mas eu não tinha noção da questão da violência, das intervenções que foram desnecessárias que aconteceram no parto dela. Porque quando levaram para a mesa, né, com 9 centímetros, lá começou. Vai lá, força comprida de cocô, força comprida de cocô, prende a respiração, queixo no peito, vai, força, 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 vai, 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 não para, não para, não para, não pode parar. E aí, força de cocô, e aí eu fiz cocô. E aí ele pegou e tirou a luva, de certo me limpou, né, e tirou a luva. Pô, não fizeram lavagem nela? Foi feito sim, doutor. E eu, desculpa. E eu lá na mesa pedindo desculpa porque eu estava passando por um processo natural e fisiológico. E que ninguém mandou ele me colocar naquela posição e ficar com a cara ali, né? Então, assim, eu me senti acuada e violentada no meu direito simples de evacuar durante o trabalho de parto, que é fisiológico, né? Então, e aí começou. Força, 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 você não pode parar, você está parando, não pode parar. Você entende que se for ela vai ficar aqui. E eu sentia realmente que a mana estava ali, entende? Começaram a subir em cima de mim, aí quando não era a técnica de enfermagem, né? Ele saía de lá e ele vinha subir em cima de mim. E vamos, 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 não para, não para, não para, não para, você não pode parar, não pode parar. Quando eu sentia ela ali, e acabava a força porque passava a contração, passa a vontade de fazer força. E eu parava, porque afinal de contas também eu tinha que respirar, né? Na minha cabeça, eu estava matando a minha filha, porque eu não estava fazendo a força como ele pedia, porque eu parava, porque eu tinha que tomar fôlego, respirar, né? E ninguém nunca falou para mim que bebê respira via placenta, via cordão umbilical, que inclusive, por exemplo, ter circular de cordão não enforca o bebê porque ele não respira pelo pulmão, né? Ele respira via placenta e via cordão. Então, a minha ideia de respiração é pulmonar, que de algum jeito a mana respiraram via pulmão. E eu tive na síncope, né? Então, quando eu abri o olho novamente, eu olhei, a pediatra estava pesando a neném e falando: nossa, de 7 bebês, a única menina bateu o recorde de todo mundo, um bebezão, 4,750 kg. Eu senti muita dor e aí eu vi a minha barriga mexendo e eu comecei, ai, 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 ai. E a Rony continuava atrás de mim e eu falei: Rony, ele tá com a mão dentro de mim? Ele, o médico, né? Aí a Rony falou: não, Rene, é uma colherzinha com um buraquinho no meio. E aí, lógico, que aí depois, né, na nossa carreira acadêmica, a gente descobriu que era uma cureta. Parece uma colherzinha de mexer suco, mas tem vários tipos de cureta, né? Que é um instrumento para
raspar a parede do útero quando fica restos placentários. Então ele fez uma cureta em mim, ali o pós-parto imediato. E não foi esperado o tempo de eu parir, de eu ir para a mesa, o tempo do bebê sair, de eu entrar no expulsivo. Não foi esperado o tempo ideal para a minha placenta nascer. E depois que fez a cureta, ele me costurar e eu senti tudo, entendeu? E em nenhum momento eu escutei: "Posso fazer um corte aqui? Porque tá difícil a saída. Olha, vou puxar a placenta, agora você vai nascer a placenta". Eu não fazia ideia que existia placenta, que tinha que nascer a placenta. E aí ele simplesmente olha para mim e fala assim: "Você quer que eu não suture? Né, que eu deixe aberto?". Então, no sentido assim, para de gritar e reclamar, porque eu tô fechando. E eu fui cortada sem anestesia, eu fui costurada, provavelmente sem anestesia também, porque eu senti tudo, dor. Então hoje eu sei que para você fazer uma cureta, essa curetagem ela é feita com anestesia. Os estudos mostram que nem a episiotomia não tem indicação de ser feito, que é o corte, né, na vagina. Que ela não demonstrou evidência, né, nos ensaios clínicos randomizados, demonstraram que não tem evidência de ser feita, que ela não melhora os desfechos neonatais. Aí no pós-parto, fez um hematoma muito grande, intercostal aqui, e aí, o médico veio e falou: "Ah, é um hematoma. Vamos ver se vai absorver, se vai, porque pode ter fraturado sua costela". A minha debilidade durante o trabalho de parto. Falei: "Cara, tiveram que me cortar, subiram em cima da minha barriga, a ponto de estarem ali com suspeita de uma fratura de uma costela e de ter um hematoma, um trem preto aqui, de me fazer curetagem, né, tiveram que raspar meu útero". Então, dentro da minha pouca informação, eu achava que aquilo ali era o normal, porque você era grande. Ele teve que fazer tudo isso comigo para que você nascesse bem e viva. Então, ao mesmo tempo, eu fiquei muito mal, péssima, porque eu estava com aquele sentimento de não estar feliz, de estar violentada, mas ao mesmo tempo de estar sendo ingrata com um profissional, porque meio que eu fiquei brava, sabe, aquele sentimento, assim, de revolta. Por que que ele fez tudo isso comigo? Hoje era para ser o dia mais feliz da minha vida, era porque era o dia que eu ia conhecer minha filha. E eu fui longe, sabe, tipo: "Meu Deus, eu pari uma menina e ela vai ter que passar por isso também?". E ao mesmo tempo, eu estava com aquele sentimento dúbio, tipo: "Para de ser ingrata, ele salvou a sua vida e a vida da sua filha. A sua filha só nasceu por conta dele, né". Então isso me pesou muito durante todo o processo. Trouxe muitos gatilhos, porque eu fui uma criança que passou por violência de cunho sexual na infância, né. Então eu sofri abuso, então aquilo me remeteu, foi muito gatilho, né, ali durante o processo. Então foi muito, muito pesado. Quando eu peguei o documento dela pra registrar dentro dela, aí no documento estava Cefale. Aí eu falei: "Ué, por que que tá Cefale?" Que se ela estava belga. Aí na consulta de 30 dias, sei lá, eu olhei para o doutor, falei: "Doutor, no documento saiu que ela estava cefálica". Ela estava cefálica? Daí ele olhou pra mim e falou: "Não lembro, mas se no documento saiu, é porque ela estava". E aí, ou seja, ela estava pélvica e nesses 3 dias que não tinha espaço, não tinha nada, ela viu. E aí a gente fez uma cesárea agendada, desnecessária. Não era isso que eu queria. Não queria nem agendar e nem ser cesárea. Então ele me induziu a marcar a cesárea e fazer a cesárea que não foi necessário, na verdade, porque ela não estava. Então eu me senti enganada, frustrada, tudo junto. E daí é a primeira gestação, você tá frágil, você confia nele. E aí ele acaba usando da fragilidade dela do momento também pra induzir a gente a cesárea mesmo. Só que a vida segue, e aí eu engravidei de novo. E aí entre o que as minhas opções, que era ter isso novamente, mas todo mundo vinha para mim e falava assim: "Mas calma, Rê, o segundo é muito mais tranquilo, né, muito mais fácil, só o primeiro que é assim". Fui para o parto já sabendo que eu dava conta, que eu ia conseguir,
e que aquelas violências, aquilo lá era esperado, mas que seria mais tranquilo. Todas as violências, a diferença é que foram em 5 horas tudo, e a Mana foi em 21 horas. A Mana, a Jane, ela foi o nosso primeiro bebê manjedouro. Foi a partir do nascimento da Mana, de como que foi que, ao invés de nos criar um trauma, nos traumatizar, né, e falar: "Meu Deus, nunca mais, não quero nem engravidar", né. Enquanto for desse jeito, né, ou se é para ser desse jeito, eu não quero, né. Como conceito, né, porque existe muito preconceito sobre a temática violência obstétrica. Existe um preconceito porque, os profissionais da área da obstetrícia captam isso para si, achando que eles são os detentores, os únicos e exclusivos que podem praticar violência obstétrica. Eles acham que isso é algo que criminaliza a profissão. A maior parte composta por homens, né? E aí o que é que acontece? Para você entender um pouco de antropologia na obstetrícia, o que é que acontece? A gente tinha um processo de infantilizar a mulher. Então, o que que era feito? A gente trouxe a mulher para dentro do hospital, a gente tirou a roupa dela e colocou um pijaminha, uma camisolinha. A gente começou a tirar os pelos da região pública dela para poder deixar ela sem pelos. E quem é que tá sem pelos? É uma mulher ou é uma menina que fica sem pelos na região da pubis? É uma menina. A mulher adulta, ela tem pelo. A gente colocou essas mulheres que antes elas pariam nas posições mais verticalizadas, a gente deitou ela com as pernas para cima. É uma posição que ela não tem posição para fuga, não tem posição para nada, ela fica estática. Então a gente tira o poder dessas mulheres e pega o poder para nós. Agora, nós que temos o poder sobre o seu corpo. A gente que manda ela fazer tudo ou não fazer nada. E a gente começa a mudar esse processo do parto para isso. E nesse momento, os profissionais começam a criar rituais sem ter base nenhuma, de benefício nenhuma, e a conduzir o parto dessas mulheres dessa forma. E isso era ensinado de um profissional para outro. E dar nome a essa violência, que é uma violência de gênero, violência obstétrica, faz com que criminalize a assistência obstétrica. E é o contrário. Quem não pratica o crime não paga pelo crime, não é verdade? E a violência obstétrica, ela é uma violência direcionada à pessoa do gênero e à pessoa que pode gestar. Então, toda e qualquer pessoa que está gestando, ela pode sofrer violência de cunho obstétrico. O porteiro pode praticar violência obstétrica, o médico obstetra pode, a enfermeira pode, o fisioterapeuta pode, todos os profissionais e as pessoas que estão diretamente ligadas à atenção, ao cuidado dessa pessoa que está gestando, pode praticar violência obstétrica. Ela não é de cunho específico do profissional obstetra. É por isso que a gente fala que não é porque é uma mulher cuidando de outra mulher que não vai ter violência obstétrica. Vai ter, porque é uma questão estrutural. Por isso que é tão importante falar sobre. O Brasil, ele sempre esteve à frente como campeão de cesariana. Hoje não está em primeiro lugar, mas ele ocupa o segundo e o terceiro lugar, que é o país onde mais cesarianas acontecem. Então, aqui no Brasil, a gente usa de forma eletiva, é agendada ali, sem indicação clínica. A medicina obstétrica é uma medicina voltada para a saúde feminina, para mulheres. E é uma medicina produzida por homens. Tem lógica isso? A cada 10 mulheres, 4 sofreram violência obstétrica. Então, a gente está falando ainda de número expressivo. E fora aquelas que isso é subnotificado, porque aquelas que a violência foi tão velada que elas não fazem ideia. Elas vão descobrir no futuro, assim como eu. E o profissional que não quer mudar, ele também precisa dizer para essa mulher: olha, eu não tenho essa prática, eu nem sei como fazer isso, então é melhor eu nem assumir. Vai para outro profissional que consegue, te faz, seja honesto, entende? E pronto. Só que também mexe muito nisso aqui. Descobrirem que têm seus direitos garantidos. Então, além de políticas públicas
a rede privada ela se baseia nisso. Então, a partir do momento que as políticas públicas começam a surgir e melhorar a qualidade da assistência e o acesso a isso se estende, nem o profissional ele se obriga a se atualizar, porque senão ele cai fora do mercado. Porque se ele não quer ser julgado e criminalizado, ele não comete o crime. Então, a gente literalmente rouba do cenário ali do nascimento o poder do corpo dessa mulher e coloca como se nós fôssemos os todo-poderosos sobre o processo. Enquanto que, na verdade, não. O processo é dela. Ela é a poderosa. Ela que vivencia tudo isso e sente tudo isso e faz acontecer. E nós precisamos devolver isso para essas mulheres. E aí a nossa cultura acredita que não, que é assim mesmo, que é o médico que faz o parto. Tanto que quando as pessoas falam, quem fez meu parto foi o fulano de tal. Esse processo ele é fisiológico, ele acontece, a gente só recebe. A gente está ali meramente para, se surgir alguma intercorrência, a gente poder resolver esse problema. Porque os partos foram feitos para dar certo. Porém, a gente sabe também que em algumas situações o parto ele pode ter alguma situação que fuja do fisiológico, do natural, do espontâneo. E aí é onde o nosso conhecimento entra para poder contornar essa situação. Lógico que o protagonismo ele é bem válido a partir do momento que essa mulher tem informação, certo? Por isso que, enquanto somos profissionais, se a mulher chega e fala assim, eu quero ter uma cesárea, eu vou falar, por que você quer ter uma cesárea? Ela vai me falar, porque eu tenho medo da dor do parto, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero ter a minha vagina cortada, rasgada. Qual que é a minha função enquanto profissional? Eu vou falar para ela, olha, você sabia que a cesárea também, ela causa dor? Muita dor, principalmente no pós-parto, você tem que tomar muita medicação. Você sabia que a cesárea mata muito mais a mãe e o bebê? Você sangra muito mais na cesárea do que no parto? Então, a minha função é colocar para ela quais são os riscos da cesárea também, por que a cesárea foi criada, né? E também tirar o medo, por que você tem medo da dor? Então, a assistência humanizada, a gente precisa ir lá, desmistificar essas coisas para a mulher, mostrar para ela os benefícios de cada forma que você venha. Às vezes ela pode precisar de uma cesariana e a gente precisa mostrar para ela, né? Olha, o parto é assim, a cesárea é para isso. E aí, com o esclarecimento, com a informação, essa mulher, ela tem o direito de escolher. Desse dia que ele falou isso pra mim, eu falei pro Jorge, a próxima gestação, ele não vai ser meu obstetra, quero parto normal. E aí, a princípio, na minha ideia, que seria só hospitalar e com a dor. Aí entrou a pandemia, daí eu não ia poder ter a dor, não ia poder ter ninguém. Provavelmente se repetiria a cesárea. Então, se não tivesse contratado a equipe, sido domiciliar, na visão das pessoas, o seguro é estar no hospital. Onde você tem casa, é loucura. Eu he feito isso até hoje. Se eu tivesse no hospital, ia estar só o Pedro. Então, acho que nós dois ia estar perdido. E ali, as meninas, elas te guiavam. Eu acho que no hospital, eu acho que eu ia me sentir mais perdido. Nós, mulheres, temos o dom de ressignificar e transformar as coisas. E aí foi a partir desse questionamento. Tem que ser assim? E aí, quando eu vi que dentro da enfermagem eu podia ajudar a transformar o mundo obstétrico, então eu já fui para a enfermagem e desde da minha primeira pesquisa foi voltado para a saúde da mulher, já, e pensando na obstetrícia. Então, eu fiz a enfermagem já pensando na minha especialização em obstetrícia. E eu tive aula com os professores maravilhosos, e uma delas, eu lembro que no estágio, uma das mulheres que eu estava responsável pelo cuidado, ela ainda não tinha parido, então a gente ia ir embora. E essa mulher, ela chegou para minha professora e pediu para mim, você não pode ficar comigo, pelo menos até a hora do meu bebê nascer? E aí a minha professora terminava o estágio às 18 horas, mas ela me liberou para eu poder ficar com essa mulher até o momento que ela tivesse o parto dela. Essa mulher me escolheu, então eu senti que naquele momento já tinha algo a mais do que só com as minhas irmãs, né? Uma certa conexão. Ela foi ter o parto dela às 11 horas da noite. Só que
Até acontecer o parto dela, internou outra mulher no leito ao lado. E essa mulher também estava sozinha. Naquela época, todas as mulheres ficavam sozinhas no quarto. E eu lembro que comecei a ajudar todas aquelas que estavam ali, né? Aí, essa mulher, ela fez cocô, porque ela já estava empurrando o bebê. Eu fui limpar o cocô dela e no que eu estava limpando, eu vi que a cabecinha começou a sair. Eu falei, meu Deus, ela vai ganhar aqui na cama, né? E naquela época, as mulheres não tinham parto na cama. Elas eram levadas para uma sala de parto, colocada na maca. Só que eu vi que não ia dar tempo, que eu saí, chamei a equipe, falei, gente, tá nascendo o bebê. Gritei no corredor, né? E voltei nisso, o bebê começou a nascer na cama e eu que peguei. Então, teoricamente, foi o primeiro parto que eu assisti o nascimento e peguei o bebê literalmente. Aquilo para mim foi emocionante demais, né? Eu assisti 6 nascimentos naquela noite, e aí para mim aquilo foi, assim, um divisor, daí eu falei: "Meu Deus, é maravilhoso, acho que eu não quero mais nada na vida a não ser isso". O medo, ele faz parte do processo, ele é inerente ao processo, porque o medo está relacionado ao futuro, né, de algo que nunca aconteceu. Ela dá a receita da onde começar. Com as meninas é diferente porque você sente que elas te dão uma exclusividade. É um carinho ali no meio. Eu tinha muito medo de laceração, se elas iam fazer aquele corte. Aí a Reni falou assim: não, a gente não vai fazer, tanto que isso é uma violência obstétrica, porque a minha mãe sofreu isso durante os 3 partos. E a privacidade, ela é fundamental. Porque durante o trabalho de parto, a gente desliga o neocórtex, que é a parte racional, pensante, está ativada ali, é a parte do cérebro primitiva. Então, a ambiência, ela é primordial, entendeu? Então, a gente faz os bebês na intimidade. E para tê-los, é de igual forma, porque os hormônios são o mesmo. E aí, veja você um ambiente com uma luz, a gente gosta de uma meia luz de vela, né? Para namorar. A mesma coisa para parir. O quarto estava mais escuro, tinha uma música, eu criei uma playlist só de parto pra eu ir escutando. Os pilares da assistência humanizada, eles são baseados em quê? Primeiro, protagonismo da mulher. Então, a mulher, ela é quem vai viver essa experiência, ela que está gestando, que está gerando esse bebê. Então, a gente precisa olhar para essa mulher de forma individualizada. Quais são seus medos, seus anseios, seus desejos? Incrível, eu tento fechar meu olho assim, ó, e eu tento voltar no tempo. Eu queria ter um controle remoto para poder voltar no dia do meu parto, entendeu? Eu queria ter parido 10 vezes, 10 filhos, entende? De tão gostoso que é. E parece que assim, eu só pari uma vez, eu queria ter parido mais, porque eu acho que eu ia aproveitar melhor. Se eu tivesse o segundo, eu ia conseguir aproveitar melhor do que o primeiro. Né? O meu primeiro filho, que foi uma cesariana, o que eu lembro? Eu lembro de estar passando mal, eu lembro de quando ele saiu, meu coração disparou, eu chorei de emoção também. Mas eu lembro que depois eu passei mal. A Reni, a minha irmã, colocou ele em contato pele a pele comigo, mas ela teve que tirar porque eu estava passando mal. O meu marido fala, ai, eu lembro do cheiro dele. Eu falo, que cheiro? Eu lembro do cheiro do anestésico, eu lembro do cheiro do hospital, mas eu não lembro do cheiro do meu filho. O parto da Liz, ele foi maravilhoso. Eu sentia como se o meu corpo, eu já sabia, sabe? Então eu tinha noção de tudo, em que fase eu tava. E daí eu lembro que eu fui pro chuveiro, né? E daí na hora que eu voltei, o meu corpo ele fez tipo um movimento, assim, como se fosse um reflexo de expulsão. Aí eu lembro que eu olhei pra Reni, aí eu falei assim, falei: "Reni, ela tá vindo". E ela falou assim: "Sim, meu amor, ela tá vindo". Então, tipo assim, como a gente tá sentindo muita dor, né, a gente fica meio perdida, mesmo sabendo em que fase a gente tá. E daí eu senti, tipo, como se elas sabiam de tudo, sabe? Caraca, entendeu? Elas estão comigo. Foi um diferencial que às vezes lá no hospital, por ter mais de uma gestante, talvez não tenha, entendeu? Você vai ter uma oportunidade de você criar uma coisa que com certeza vai ser memorável, entendeu? Porque primeiro que o ambiente ele já molda tudo, né? Só de você poder parir em um lugar seguro, um lugar que é uma casa, sabe? É uma coisa que é diferente. Um dia, voltando da pós-graduação, a minha prima, ela me falou, prima, eu vou engravidar ano que vem, e quando eu engravidar, ela falou assim, eu quero que você faça o meu parto na água, né? Alguns meses depois, ela já engravidou, e eu estava trabalhando na UniOeste, eu dava aula na UniOeste, eu já acompanhava alguns partos no hospital.
E aí, quando ela quis ter em casa, eu fui, comprei todo o material, todo o equipamento e chamei a minha irmã, a Rene, né, que tá comigo até hoje. E eu falei, Rene, vai ser nós duas para esse parto, porque ela realmente quer ter em casa, então vamos lá. E a gente nunca tinha tido a experiência de parto na água, isso tudo era muito novo nessa época, há quase 14 anos atrás. E aí a gente conversou com uma outra parteira amiga nossa que já tinha experiência com parto na água, ela nos orientou e eu falei para ela, você vai ficar de sobreaviso aí para se a gente precisar de algum tipo de ajuda, né? Eu tinha acompanhado outros partos antes, mas onde realmente surgiu a equipe manjedora que a gente contabiliza, né? E é quando a gente iniciou realmente esse trabalho, foi no parto domiciliar da minha prima. E os partos foram aumentando. Eu lembro que no primeiro ano eu tive 12 partos domiciliar, no segundo já foram para 27. E aí foi aumentando, né? Até que agora a gente já atende, bom, não sei nem mais quantos, já estamos perdendo a conta, né? Acho que já chegamos a 320 partos no ano, né? E aí nessa trajetória toda foi onde a gente se reencontrou, onde a gente olha e a gente vê que o nosso trabalho, ele tinha um propósito, tem um propósito. Quando a gente começou a atender em alguns hospitais, a gente teve muita resistência por parte de profissionais médicos, da direção. Quando a gente atendia parto domiciliar, existe uma taxa de 10%, onde os partos domiciliares eles podem precisar de algum tipo de transferência, por exemplo. E lá no começo, quando a gente transferia uma mãe, um bebê, por alguma razão, essas mães elas sofriam, os profissionais que vinham para fazer o atendimento vinham com discursos agressivos contra a escolha dessa mulher, sendo que ela tem total direito de ter o parto onde ela quiser, certo? Desde que haja segurança mínima. E a gente vê no nosso trabalho a presença, é um milagre, né? Toda vez eu falo, quando eu vejo um bebê nascendo, é como se eu tivesse apalpando Deus. É uma coisa tão incrível que é como se a gente pudesse literalmente sentir Deus assim de pertinho, de toque, sabe? E isso nos impulsionou. A gente teve dificuldades no início. Então, a cada perinho não cortado, cada perinho íntegro, para mim, faz parte da minha cura, né? A cada bebê grande que nasce, faz parte da minha cura, sem ninguém subir em cima dela, né? A cada bebê que nasce e vai direto pro colo, e não para uma balança fria, gelada, a cada placenta que nasce sem ninguém puxar e correr o risco de passar por uma curetagem ali no cru sem anestesia, é uma cura minha também. E eu falo isso de boca cheia, bem egoísta. Mas sim, faz parte da minha cura também. Começou com eu e Rony, e hoje nós estamos em 8 enfermeiras obstétricas, mas todas foram com muita fé e muita oração, porque tem perfil para ser enfermeira da equipe manjedora. Eu falo pra todo mundo que não tem explicação, só quem vive pra saber. O cuidar delas é muito bom. Quantos filhos Deus mandasse, eu pararia com elas em qualquer lugar. Porque eles são demais. Toda vez que eu tô passando por alguma coisa, né, eu já fico assim, mas eu passei por 2 partos naturais, entendeu? Eles aguentam qualquer coisa. Uma forma da gente combater é dar nome. Então, sim, violência obstétrica é uma violência que existe, é uma violência tipicamente voltada e é uma violência de gênero. Sim, ela existe. E a outra forma de combater é com informação. A minha grande sorte foi que eu recebi a obstetrícia como missão de vida, não só de profissão. Eu tenho a honra e o privilégio, eu sou privilegiada em trabalhar com obstetrícia, porque eu não me traumatizei com as violências veladas, outras não tão veladas. Eu transformei isso em bagagem, juntamente com a minha irmã. Eu tive apoio de quem vivenciou isso comigo e que elas não passem pelo que a gente passou lá 23 anos atrás para a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Então, mulheres, acreditem no seu potencial. Peguem para você novamente esse poder que Deus deu só para nós mulheres. Vocês entendem? Corram atrás dessa informação, se empoderem disso e se apeguem a isso. Isso é de vocês, entende? Isso é nosso.
Não deixem ninguém roubar essa experiência de vocês, sem razão, sem motivo, sem benefício algum. O nascimento pode ser algo maravilhoso, que quando a gente pega o nosso bebê no colo, que esse momento, se ele for respeitado, cuidado, a gente sente coisas tão belas, tão boas, que dinheiro no mundo pode comprar. Entende? Quando a gente pega o nosso bebê e a gente pode olhar, pode reconhecer, pode trazer ele aqui pertinho da gente, não tem, é uma coisa assim grandiosa. Tudo vai ter valido a pena, tá entendendo? Não sei onde você tá, mas procure, converse com as pessoas, encontre profissionais que vão te apoiar, que vão te acolher nas tuas escolhas, na tua decisão, que isso é o mais importante. Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de uma mãe. Todo